Olá de novo, esse aqui é o quinto vídeo da aula 9 e a gente vai continuar fazendo exercícios de multiplicadores de Lagrange. Agora eu vou resolver o exercício 15, esse é o último exercício não só dessa aula, mas também da parte de derivadas parciais. Então, vamos começar, né? O exercício deu pra gente determinar os valores extremos da função f, sujeita às duas restrições. Essa restrição eu vou chamar de g, de x, y e z. Essa aqui eu vou chamar de h, como já definido antes. Tá. Como o exercício anterior, vamos precisar encontrar os gradientes das funções. No caso, o gradiente da função vai ser uma função que depende de x, y e z, né? Então, vou ter três componentes. A primeira componente é relativa ao x, né? Então, derivada da função em relação a x, 1. Derivada da função em relação a y, 2. E derivada da função em relação ao z, como não tem z, 0. Certo? Tá. Agora a gente vai tirar o gradiente da função de g. Opa, igual, né? No caso aqui é um polinômio. Na verdade, multiplicadores de Lagrange a gente aplica em polinômios. Eu esqueci de dizer isso. Mas como a gente tem um polinômio inteiro de ordem 1, então as derivadas vão ser em relação a x1, y1 e z1. Nenhum problema. Agora o gradiente em relação a h, né, vai ser em relação a x, como a gente não tem x, 0. Em relação a y, 2y. Em relação a z, que deriva a função, né, é 2z. Beleza? Tá, conseguimos gradientes. O que a gente tem que fazer? Temos que aplicar aquela equação para Lagrange, aquela equação de Lagrange, que é gradiente de f vezes lambda gradiente de g mais mi gradiente de z. Certo? E levar em consideração as duas restrições, que é x mais y mais z igual a 1 e y quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Tá. Então aqui a gente tem um plano tangente e aqui a gente tem uma circunferência no eixo y e z. E a gente quer saber os valores extremos, os valores de máximo e mínimo dessa função dentro dessas duas regiões. Então o que a gente vai fazer? Mesma forma, eu vou ter que abrir os vetores gradientes. Então a primeira componente vai ser 1, que é igual a lambda 1, que é o próprio lambda, mais mi vezes 0. Então aqui a gente já consegue que o nosso lambda é 1, ele é único, não tem outros termos nessa igualdade. Para a segunda, a gente vai ter 2, que é igual a lambda vezes 1, continua sendo lambda, mais mi vezes 2y. Como a gente já sabe que o lambda é absolutamente 1, a gente pode substituir ele aqui. Então vai ficar 2 igual a 1, né? 2 igual a 1, só que eu vou mandar esse 1 para cá já. Então eu consigo que 2 menos 1 dá 1 também, né? Isso é igual a 2mi y. Mas isso a gente já vê. E a gente vai ter também mais uma restrição, né? Restrição não, mais uma componente dos vetores gradientes. Vou ter 0, que é igual a lambda, que é 1, já vou colocar aqui, mais mi vezes 2z, certo? Eu consigo que, se eu passar o 1 para cá, eu vou ter que menos 1 é igual a 2mi-z, certo? E a gente tem também as equações de restrição.
igual a 1, y quadrado, z quadrado igual a 4. Certo? Tá. Agora, qual seria o próximo passo? Deixa eu pensar aqui. Eu preciso encontrar os valores de y, de z, ou se eu encontrar um valor de lambda, eu já encontro os valores de cada um deles. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou ter mais trabalho aqui, na verdade. O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou encontrar o valor de lambda e substituir nessa segunda equação. Então eu vou isolar o lambda. Eu vou ter que lambda é igual a 1 sobre 2y. E eu vou substituir esse lambda nessa equação. E eu vou obter que menos 1 é igual a 2z sobre 2y. E eu obtenho que o meu z é igual a menos y. Tá. Agora a gente já pode ignorar lambda e o mi. Eles eram apenas multiplicadores para a gente poder achar relações onde o nosso f vai ter valores extremos. Agora, como a gente já encontrou essa igualdade, a gente vai ficar restrita a essas equações. E essa aqui, né? Tá. O nosso novo sistema agora, então, é z igual a menos y, x mais y mais z igual a 1, e y quadrado mais z quadrado é igual a 4. Tá. Não, acho que é melhor ir direto para cá. Eu acho que eu vou substituir essa igualdade aqui, porque se eu usar ou essa na segunda equação, eu vou ter a incógnita do y, do x ainda. Então eu vou encontrar os valores de y e z e depois eu encontro direto de x. É importante a gente fazer esses raciocínios durante a prova também, a gente ganha tempo. E a gente pode verificar se o raciocínio está certo mais para frente. Tá. Então eu vou substituir essa igualdade nessa. Então eu vou ter que y ao quadrado mais z, que é menos y ao quadrado, é igual a 4, né? Deixa eu abrir isso aqui. Tá. Se eu somar essas duas componentes, que agora elas são iguais, né? Porque menos y ao quadrado também é y ao quadrado, então eu vou ter 2y quadrado, que é igual a 4. 2 corta com 4, 2. Então eu obtenho que o meu y é mais ou menos raiz de 2. Assim, o meu z, como eu vi que o z é menos y, vai ser menos mais raiz de 2. Aqui é mais ou menos e aqui é menos mais. A ordem está trocada porque o meu z ele é oposto ao y, né? Z é igual a menos y. Então eu já troquei os valores. Tá? E agora que eu tenho esses valores, esses dois valores de y e z, eu só preciso encontrar os valores de x, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso substituir esses valores nessa segunda equação, né? Então, vamos fazer isso. Tá. Vamos fazer aqui mesmo. X. Não, eu vou dar algumas condições primeiro. Eu acho que vou fazer embaixo, porque aí já a gente não se perde. Tá, eu vou dar a condição se y for igual a mais raiz de 2, então o z é igual a menos raiz de 2. E se eu substituir na segunda equação, deixa eu colocar isso aqui num retângulo, destacar, né? Eu vou ter que x mais raiz de 2 e o mais z, mas como z é menos raiz de 2, eu posso cortar esses raiz de 2, que eles são opostos, né? E eu tenho que o meu x é igual a 1, certo? E se vocês verificarem também, se eu usar o y, que é igual a menos raiz de 2, e o z, que é mais raiz de 2, eles vão se anular de novo.
e eu vou ter que o meu x é igual a 1. Então, para esse ponto, menos raiz de 2 e z igual a mais raiz de 2, x é igual a 1. A gente nem precisa se preocupar em resolver, a gente pode fazer direto, né? Tá certo. Já encontrei todos os pontos. Na verdade, são dois pontos, né? Esse ponto aqui e esse ponto. Parece que é o mesmo ponto, mas o y, nesse caso é negativo e o z é positivo, e aqui é positivo e aqui é negativo. Apesar da gente ter usado esses dois valores nessas restrições, a gente não está interessado nas restrições, né? A gente está interessado na função original. Então, o que a gente tem que fazer? Agora que a gente achou esses pontos, a gente tem que verificar quais são os valores desses pontos na nossa função de interesse. Vou reescrever a função aqui. X mais 2y. Tá. Então, quando minha função tiver os pontos x igual, vou começar pelo de cima, 1, y é raiz de 2 positivo e o z é menos raiz de 2, eu vou ter 1 mais 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Beleza? Aí, ó, a gente... Parece que esses mesmos pontos vão dar valores iguais, né? Porque nessa restrição o x deu igual a 1, né? Mas se eu verificar a função nesse ponto, eu podia ter escrito aqui direto, né? 1 menos raiz de 2 agora, né? Estou usando esse segundo ponto. E o z é mais raiz de 2. Eu vou ter que x é 1. E 2, agora o meu y é menos raiz de 2, né? E é negativo. Então, esse ponto aqui é maior que esse. E isso aqui é um valor máximo para essa função dentro dessas duas regiões. Não tem como essa função dar um valor maior que 1 mais raiz de 2 restrita a essas duas regiões. E esse é um valor de mínimo. E não tem como essa função, independente dos valores, ter um valor menor do que esse dentro dessas restrições. 13 minutos. Acho que não dá mais para fazer nenhum exercício. Os próximos exercícios são mais longos do que esse. Esse aqui já tem duas restrições. Duas restrições e são funções de três variáveis. Apesar de ter sido polinômios fáceis, né? São todos de ordem 1. E a gente tem um polinômio de ordem 2 aqui. Foi mais tranquilo de fazer, mas eu acho que eu vou parar por aqui. Multiplicador de Lagrange é bem tranquilo mesmo. E na próxima aula a gente vai começar a ver as famosas integrais múltiplas para fechar esse curso preparatório aqui para vocês. Então é isso aí. Até o próximo vídeo.